Agora, nós vamos falar sobre um novo tema. Nós vamos agora, nesse vídeo, falar a respeito da repartição de competências, que é uma característica importante das federações. A repartição de competências que vai dizer, né, o que cada ente federativo faz. Quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, quais são as competências dos municípios. Então vamos falar sobre essa repartição de competências. Primeiramente, o Constituinte, ao repartir competências entre os entes federativos, ele levou em consideração alguns princípios, tá? Quais princípios ele levou em consideração? Primeiro princípio que eu coloco para vocês aqui é o princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. Se o interesse predominante for o interesse nacional, a competência vai ser da União. Por exemplo, competência para assegurar a defesa nacional. A predominância do interesse é nacional, então competência da União. Competência para emissão de moeda. O interesse predominante é o interesse nacional, afinal a moeda vai circular em todos os estados, em todos os lugares do país. Portanto, o interesse predominante é nacional, competência da União. Agora vamos pensar o seguinte, competência para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Aí o interesse predominante não é nacional, mas sim local. Portanto, competência dos municípios fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. E assim nós temos que, pela predominância do interesse, o interesse pode ser nacional, regional ou local. E, consequentemente, a competência da União, dos estados ou dos municípios. A depender de qual é a natureza do interesse predominante. Né? Eu falei que a fixação do horário de funcionamento de estabelecimento comercial é competência dos municípios, mas a fixação do horário de funcionamento de agências bancárias é competência da União, porque aí o interesse é relacionado ao sistema financeiro nacional e, portanto, é o interesse nacional em jogo. Tá? Esse princípio ele foi levado em consideração pelo Poder Constituinte ao repartir as competências. Tem um outro princípio que é interessante, que é o princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio? Esse princípio, ele nos diz que a decisão, né, ela tem que estar mais próxima do ente federativo que tem condições de resolver o problema, né? O que eu quero dizer com isso? Vejam, transporte coletivo local, ou seja, intramunicipal. A decisão tem que estar naquele ente federativo que está mais próximo para resolver o problema. E quem que é o ente federativo que está mais próximo para resolver o problema do transporte público dentro do município? É o próprio município, né? Então, a competência sobre transporte, para explorar o transporte coletivo local, é competência do município. Agora, se eu falo exploração do transporte intermunicipal, um município sozinho não consegue resolver esse problema, né? Então, a decisão tem que estar mais próxima do ente federativo que consegue resolver o problema, que é o Estado. Então, exploração de transporte coletivo intermunicipal, competência dos estados. Transporte coletivo, né? Transporte interestadual, internacional. Aí um estado sozinho não consegue resolver. Portanto, competência da União. Esse é o princípio da subsidiariedade que também se aplica aqui, tá? Nós temos diferentes técnicas para repartição de competências, tá? Diferentes técnicas. Nós vamos ter a técnica da repartição horizontal. Repartição horizontal de competências. E temos ainda a repartição vertical de competências. Olha só, meus amigos,
Repartição horizontal. Quando eu falo em horizontalidade, eu estou me referindo ao quê? Os entes federativos atuando em pé de igualdade. Atuando em pé de igualdade, como assim? Atuando cada um com ampla liberdade naquela esfera específica da sua atuação. A repartição horizontal, ela fica mais clara quando eu olho as competências exclusivas da União, quando eu olho as competências privativas da União. Por quê? Porque quando eu olho competência exclusiva da União, é só a União que pode naquela matéria. Ou seja, ela não dialoga naqueles temas com os estados, com os municípios. Então aí eu tenho uma repartição horizontal. A característica que eu poderia apontar aqui de uma repartição horizontal é o seguinte, não há interferência, né? A Constituição atribui competência a um ente federativo, atribui competência a um ente federativo, mas sem interferência de outros entes. Essa não interferência é que caracteriza a repartição horizontal. Já quando eu falo de repartição vertical, né, eu estou falando de competências que vão ser exercidas em conjunto. É o exemplo típico das competências comuns e das competências concorrentes. Porque as competências comuns são aquelas que são exercidas por todos os entes federativos. E as competências concorrentes são exercidas pela União, Estados e DF. Então, repartição vertical, né, são aquelas competências exercidas em conjunto. Competências exercidas em conjunto pelos entes federativos. O que demonstra a repartição horizontal? Na competência exclusiva da União, competências exclusivas da União e também as competências privativas da União. Elas ilustram uma repartição horizontal. Observe que o Brasil adotou um modelo misto, né? No Brasil, a Constituição de 88 utilizou as duas técnicas. Quando ela atribui competências comuns e concorrentes, ela está se utilizando da repartição vertical, tá? Então eu pego, por exemplo, direito tributário, é competência concorrente da União, Estados e DF. A União edita normas gerais de direito tributário, os Estados e o DF editam normas específicas de direito tributário, tá? Então, há um diálogo entre os entes federativos naquela matéria, naquela temática, tá? Aqui eu coloquei para a gente falar um pouco sobre a classificação, e é bem simples, olha. Aqui, na verdade, eu queria destacar o seguinte, existem competências que são competências de natureza administrativa, existem competências que são administrativas. O que são competências administrativas? São competências que estão relacionadas à execução de um serviço público. Por exemplo, exploração do transporte público interestadual. Isso daí é uma competência administrativa, né? Uma competência administrativa. Está relacionada à prestação, à execução de um serviço público. Mas a competência também pode ser uma competência legislativa. Exemplo, é competência privativa da União legislar sobre direito penal, sobre direito do trabalho. Ou ainda, é competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre direito tributário, sobre direito econômico, tá? Então, existem competências administrativas, estão relacionadas à execução de serviços públicos, e competências legislativas estão relacionadas à atividade legislativa mesmo, a edição de leis. Tranquilo, gente? Vamos lá, então agora nossa missão vai ser detalhar as competências dos entes federativos, como que a Constituição atribuiu as competências para eles, tá? Vamos lá.
Primeiro, vamos falar das competências exclusivas da União. As competências exclusivas da União estão lá no artigo 21 da Constituição Federal de 88. Né? As competências exclusivas, elas são competências de natureza administrativa. Então, elas são competências administrativas. Estão relacionadas à execução de serviços públicos. E elas são indelegáveis. Elas são exclusivas e, portanto, indelegáveis. A União não pode delegar as suas competências exclusivas. E nós temos aqui, meus amigos, uma série de competências exclusivas. São muitas. Eu não vou ler todas com vocês, não. Eu quero que vocês depois leiam as competências exclusivas. Eu vou apenas destacar algumas aqui com vocês. Observem aqui, ó. Inciso 1 diz que é competência da União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Por isso, em razão desse artigo 21, inciso 1, que nós dizemos que a União representa a República Federativa do Brasil na esfera internacional, porque é a União que tem competência para manter relações com estados estrangeiros, para participar de organizações internacionais. De qualquer modo, lembre-se sempre, a União é dotada apenas de autonomia política. O que mais? A União tem competência para declarar a guerra e celebrar a paz, para assegurar a defesa nacional, para permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Vejam, esses incisos 2, 3 e 4, todos eles estão relacionados à segurança nacional, que a segurança nacional é um serviço público, né, de competência exclusiva da União. O que mais? Olha aqui. Decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Quem decreta o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal é o presidente da República, né? É o presidente da República que decreta essas situações de crise institucional, né? O que mais? É competência da União autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, emitir moeda, né? Aqui também, ó, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, competência exclusiva da União. Serviços de telecomunicações, exploração de serviços de telecomunicações, competência da União. Aqui, ó, no inciso 12, nós temos vários outros serviços públicos. Por exemplo, radiodifusão sonora e de sons e imagens. Televisão, por exemplo, né? Rádio, televisão. Serviços públicos de competência da União. A União é que vai permitir que esses serviços públicos sejam explorados por particulares. Energia elétrica, aproveitamento energético dos cursos de água, né? E articulação com os estados nos institutos potenciais hidroenergéticos. Navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. Serviço de transporte ferroviário e aquaviário. Transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Esse aqui eu faço um asterisco para você, porque ele é mais importante mesmo, ele cai mais em prova. Veja, transporte interestadual, né? Ou seja, entre estados. Um estado sozinho não consegue resolver, então tem que ser competência da União mesmo. Internacional, a mesma coisa. Portos marítimos, fluviais e lacustres, também competência da União. Organizar e manter, esse aqui também vale a pena, olha. Organizar e manter o Poder Judiciário, Ministério Público do DF e dos territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Vejam, já falamos antes, né, no nosso curso. O Distrito Federal, ele é um ente federativo híbrido e que tem uma autonomia parcialmente tutelada pela União. O Poder Judiciário do DF, o Ministério Público do DF são organizados e mantidos pela União. Defensoria Pública dos Territórios, também organizado e mantido pela União. Mas a Defensoria Pública do DF, vamos até colocar essa observação aqui, a Defensoria Pública do DF,
Defensoria Pública do DF, é organizada e mantida pelo próprio DF. Defensoria Pública do DF será organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal. Tranquilo? Inciso 14. Também, ó, competência exclusiva da União. Organizar e manter Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do DF, né? Bem como prestar assistência financeira ao DF para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, a Polícia Civil do DF, né? Quem vai fazer isso? É a União. Polícia Civil do DF, a Polícia Militar do DF, União. Corpo de Bombeiros Militar do DF, a União também. Outra competência da União, organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Lembrem do IBGE. Lembrem-se aqui do IBGE, que é uma instituição federal. Então, a competência da União. O que mais? Vejam aqui, ó. Conceder anistia é competência exclusiva da União também. Com base nesse dispositivo, o STF considerou que é constitucional a chamada Lei da Anistia, que anistiou aqueles que cometeram tortura, que praticaram tortura na época do regime militar, né? Tanto aqueles que estavam do lado dos terroristas, né? Dos guerrilheiros, quanto aqueles também que estavam do lado do governo, né? Militar e que praticavam também abusos, né? Então, a concessão de anistia é competência da União. Agora, eu destaco só o seguinte, se for a concessão de anistia para penalidades administrativas, né, cometidas por servidores estaduais, aí é competência do Estado, né? Aqui nós estamos falando de anistia de crime, tá? E aí é competência da União mesmo. Que mais? Aqui, ó, outra importante, executar o serviço de polícia marítima aeroportuária e de fronteiras. Quem que exerce esse serviço de polícia marítima aeroportuária e de fronteiras? É a Polícia Federal. Então é competência da União isso aqui também. Tá? Vamos lá, vamos em frente. Então já falamos das competências exclusivas, tem mais ainda, né? São muitas, né? Vejam aqui, ó. Serviços e instalações nucleares. Competência da União também. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Competência da União. Atividade, aqui ó, estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem. Competência da União, afinal, né? Os recursos minerais são de propriedade, recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, não são? Pois bem, então nada mais natural que a atividade de garimpagem seja regulada pela União, né? Vamos falar agora de competências privativas da União. As competências privativas, né? As competências privativas da União, elas são competências legislativas. Competências legislativas. E elas são competências delegáveis. Aqui são duas diferenças, né? As competências exclusivas são administrativas. As competências privativas são legislativas. As exclusivas são indelegáveis, as privativas são delegáveis. A delegação acontece como? A delegação acontece mediante lei complementar. E é uma delegação que acontece para todos os estados. Não pode ser a delegação para somente um estado. Tem que ser para todos, em respeito à isonomia federativa. Isonomia federativa. E aqui vale a pena destacar o seguinte, que quando a União delega, mediante lei complementar, ela delega competência para legislar sobre questões específicas daquela matéria. E não para toda a matéria, não, questões específicas. Então vamos lá, para exemplificar isso, é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho. É competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral.
Mas a União pode delegar essa competência para os estados e para o DF? Pode, mediante lei complementar. Então, mediante lei complementar, a União pode delegar aos estados a competência para legislar sobre questões específicas de direito do trabalho, sobre questões específicas de direito eleitoral, tá? Eu já vi aparecer em prova de tribunais dizendo assim, opa, em nenhum caso o Estado poderá legislar sobre direito eleitoral. Errado. O Estado poderá sim legislar sobre direito eleitoral quando lhe for delegada essa competência pela União, mediante lei complementar. Tá? Então fica ligado nisso. A competência exclusiva da União, artigo 21, ela é indelegável. A competência privativa, artigo 22, é delegável. Né? Vamos ver um pouquinho das competências privativas. Esse inciso 1 aqui, ó, ele é muito importante para a prova. E se você souber o inciso 1, você já acerta várias questões. Aqui tem um macete para você decorar. É competência privativa da União legislar sobre capacete de PM, tá? Isso aqui cai muito, esse inciso 1 na sua prova, e você vai acertar apenas conhecendo esse mnemônico aqui, ó. Então, a União tem competência para legislar sobre capacete de PM. O que significa isso? Direito civil, direito agrário, direito penal, direito aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Capacete de PM, competência privativa da União para legislar. A União também tem competência privativa para legislar sobre desapropriação, sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Vamos lá, gente. Alguns tópicos aqui que eu quero conversar com vocês. Imagine que seja editada uma lei estadual falando sobre tempo máximo de permanência em estacionamento. Opa, tempo máximo de permanência em estacionamento. Isso daí, meus amigos, é relacionado a direito civil. Então é competência privativa da União. Lei estadual não pode legislar sobre isso. Imagina, uma lei estadual que crie um crime de responsabilidade. Pode fazer isso? Não, porque legislar sobre direito penal é competência privativa da União, inclusive sobre crime de responsabilidade. Então não pode a União fazer isso, o Estado fazer isso. O Estado não pode editar uma lei estadual falando de direito penal, tipificando crimes de responsabilidade. Né? Do mesmo modo, não pode uma lei estadual, por exemplo, versar sobre utilização de conta de telefone, né? Utilização de franquias de telefone, dos minutos que sobraram no mês anterior, no mês atual. Né? Imagina lá uma lei que diga assim, uma lei estadual dizendo assim, olha, se o consumidor, se o cliente não usou a franquia de minutos que ele tem direito, ele pode usar essa franquia no mês seguinte. Essa lei estadual vai ser inconstitucional. Por que ela vai ser inconstitucional? Porque ela está entrando na competência da União. A União tem competência para legislar sobre telecomunicações, não é? Então não pode a lei estadual fazer isso. Outra que cai muito aqui, ó, em prova, trânsito e transporte. Exemplo, imagina uma lei estadual que estabeleça a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Não vou discutir o mérito dessa lei, mas a lei estadual não pode entrar nesse tema porque legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. Então a lei estadual não pode falar disso. Vamos imaginar uma lei estadual que regulamenta a profissão de motoboy. Opa, direito do trabalho, não é?
Direito do trabalho ainda está relacionado a trânsito e transporte. Então, lei estadual não pode tratar desse tema também, é inconstitucional. Essa inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade formal, por vício à repartição de competências, por uma ofensa à repartição de competências definida na Constituição. Vamos falar sobre mais algumas aqui, ó. Competência também privativa da União, legislar sobre comércio exterior interestadual, sobre nacionalidade, cidadania e naturalização, populações indígenas, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Tudo isso competência privativa da União. O que mais aqui, ó? Organização do Sistema Nacional de Emprego, o que é algo óbvio também. Por quê? Porque direito do trabalho já é competência da União, né? Sistemas de consórcios e sorteios. Existe até uma súmula vinculante do STF sobre isso, né? Não pode uma lei estadual regulamentar, por exemplo, a atividade de bingo, né, no seu território. Não pode uma lei estadual regulamentar isso, né? Consórcios e sorteios são competência privativa da União, a União que regulamenta. Que mais? Competência, aqui ó, esse aqui é importante também. Seguridade social. Seguridade social é competência privativa da União. Só que eu peço a você atenção, porque previdência social não é da União, não é competência privativa da União. Previdência social é competência concorrente, que nós vamos estudar depois, tá? Previdência social é competência concorrente. Lembrando que Seguridade Social ela é formada por um tripé de direitos. Seguridade Social ela é formada pela Previdência Social, Saúde e Assistência Social, né? Seguridade, competência privativa da União. Previdência Social, competência concorrente da União, dos Estados, DF. Diretrizes e bases da educação nacional. Esse aqui também, ó, vale a pena você saber, ó. Diretrizes e bases da educação nacional é competência privativa da União. Só que legislar sobre educação, diretrizes e bases é da União, mas legislar sobre educação é competência concorrente. Registros públicos, atividades nucleares de qualquer natureza. Aqui, ó, inciso 27, esse aqui também é importante, ó. A União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Ela faz isso por meio, por exemplo, da Lei 8.112. Só que observe só, aqui a Constituição foi clara, ela disse, olha, legislar sobre normas gerais de licitação e contratos é competência da União. Normas gerais. Então quer dizer o seguinte, normas específicas sobre licitação e contratos podem ser editadas pelos outros entes federativos. Normas específicas podem, mas as normas gerais estão nas mãos da União, competência privativa da União, tá? Também aqui, ó, propaganda comercial é competência privativa da União. E o parágrafo único, algo que nós já falamos, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo, né? Ou seja, é a possibilidade que as competências privativas da União sejam delegadas para os estados, né? Mas vejam, não é toda a competência, mas é a competência para legislar sobre questões específicas daquela matéria, né? Vamos lá, agora falando de competências comuns. As competências comuns, como o próprio nome já diz, elas são competências atribuídas a todos os entes federativos. São competências atribuídas a todos os entes federativos. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Elas são competências de índole, de natureza administrativa, não legislativa.
tá? São de natureza administrativa. Vamos lá. Aqui, vejam que nós temos várias competências comuns. Vou destacar algumas para vocês. E observem sempre como são coisas genéricas, como são interesses difusos, né? Essa eu também diria que é uma característica das competências comuns. São interesses difusos, interesses de toda a sociedade e que todos os entes federativos podem atuar. Vejam aqui, ó. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso é um interesse difuso, né? Todos os entes federativos atuam. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Aqui, ó, proteção do meio ambiente, competência comum. Aqui, ó, vou fazer uma pausa. Se aparecer na sua prova assim, ó, proteger o meio ambiente, você vai dizer que é competência comum. Só que se aparecer é competente para legislar sobre meio ambiente, a competência para legislar sobre meio ambiente não é competência comum. Porque, vejam, a competência comum, ela é não legislativa, ela é competência administrativa. Então, não pode aparecer competência para legislar, né, como sendo uma competência comum. Por isso que eu digo, legislar sobre meio ambiente, então vou colocar aqui, ó, legislar sobre meio ambiente é competência concorrente. Então fica ligado nesse ponto, tá? Competência concorrente. Isso aqui também vale, por exemplo, para a educação. Educação aqui, ó, proporcionar os meios de acesso à cultura e educação, ciência, tecnologia e inovação. Vale para todos esses aqui também. Quando nós falamos em competência material, aí é competência comum. Mas se for para legislar sobre educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, aí nós temos competência concorrente, tá? Que mais? Preservar as florestas, a fauna e flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Competência comum. Inciso 12 aqui, ó, inciso 12 para vocês. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Cuidado, legislar sobre trânsito e transportes. Legislar sobre trânsito e transportes é competência privativa da União. Aqui nós estamos falando de política, de estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então, que são aquelas campanhas educativas. Por exemplo, se beber, não dirija, né? Coloca lá um outdoor na estrada. Se beber, não dirija. Isso é uma política de educação para a segurança do trânsito. Portanto, competência comum. Se fosse competência para legislar sobre trânsito e transporte, é competência da União. Tá? Competência para legislar sobre direito sobre trânsito e transporte, competência da União. Agora, a competência para implantar, né, estabelecer política de educação para a segurança do trânsito, aí é competência comum. Né? Olha aqui o parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Vamos lá. Agora falando da famigerada competência concorrente, que aparece no artigo 24. As competências concorrentes, meus amigos, elas são competências de natureza legislativa. Competências legislativas. E elas também traduzem uma repartição vertical de competência, né? Como que funciona aqui? Primeiro,
A competência concorrente, ela é atribuída para quem? Ela é atribuída para a União e para os estados e Distrito Federal. Como é que ela funciona? Ela funciona do seguinte modo, olha. A União, ela vai ter competência para editar normas gerais sobre aquela matéria. Então, a União edita normas gerais. E os estados, assim como o Distrito Federal, vou colocar aqui também, tá? Os estados e o Distrito Federal, eles vão exercer a chamada competência suplementar. Eles vão exercer a competência suplementar. O que é essa competência suplementar? Olha, a competência suplementar dos estados, ela se divide em dois tipos, tá? Dois tipos de competência suplementar. Nós vamos ter a competência suplementar, que é complementar, e ainda pode ter aqui a competência suplementar supletiva. Vamos entender. Olha só, quando eu falo em competência suplementar, complementar, estou me referindo à possibilidade de que os estados editem normas específicas. Então, os estados podem editar aqui, ó, normas específicas sobre uma determinada matéria, tá? Observe que essas normas específicas editadas pelos estados, elas vão ser aplicadas apenas na circunscrição do estado, óbvio, né? Vão se aplicar apenas na circunscrição do estado. E tem que observar as normas gerais da União. Vejam que aí há uma repartição vertical mesmo. Porque a norma específica do estado, ela tem que observar a norma geral da União. E essa norma específica do estado, ela está complementando a norma geral da União, aplicando-se somente ali na circunscrição do estado, né? Então, ele edita normas específicas, ele pode fazer isso. Agora, é o seguinte, imagine que a União não editou a sua lei de normas gerais. Se a União não editou a sua lei de normas gerais, sabe o que vai acontecer? Na ausência de normas gerais, da União, ausência de normas gerais da União, o que vai acontecer é o seguinte, os estados vão exercer a competência legislativa plena. Estados DF exercem a competência legislativa plena. E aí aparece aqui, ó, a competência supletiva nesse momento. Porque o que é a competência supletiva? A competência supletiva, ela consiste em fazer o seguinte, olha, o Estado vai exercer a competência supletiva quando ele vai editar normas gerais e também as normas específicas. Então, observe que a competência legislativa, a competência supletiva, aparece quando a União não editou a sua lei federal de normas gerais, né? Aí os estados vão exercer a competência legislativa plena, podendo editar normas gerais ou normas específicas. Mas aí vamos lá, tem um outro tópico relevante para a gente conversar aqui, que é o seguinte, imagine você que a União resolva se movimentar. Como assim a União resolva se movimentar? Observe, ela foi omissa, não editou a sua lei federal de normas gerais. Então foi lá o Estado de São Paulo e editou uma lei estadual de normas gerais, porque a União tinha sido omissa. O Estado de São Paulo exerceu efetivamente
a sua competência legislativa plena, então, né? A União vê aquela a lei estadual de normas gerais e a União resolve se movimentar, resolve se mexer, sair da inércia. Então, a União, ela vai e edita a sua lei federal de normas gerais. O que é que acontece com aquela lei estadual anterior, né? Ela vai ficar com eficácia suspensa. A Constituição diz muito claramente: a superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrária. Entenderam isso? Então, ó, o Estado tinha exercido a competência legislativa plena, editado a sua lei estadual de normas gerais, porque a União tinha sido omissa. A União resolve se mexer e edita a lei federal de normas gerais. O que acontece com a lei estadual? Ela não é revogada, não. Muita pegadinha em prova, assim. Essa lei estadual de normas gerais, ela não será revogada. Não. Essa lei estadual fica com eficácia suspensa. Diz o texto constitucional que a superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrária, tá? Então vamos lá. Vamos ver agora as competências concorrentes em loco aqui, ó. Macete para vocês. Isso aqui, só esse macete mata várias questões de prova. É competência concorrente da União, Estados e DF legislar sobre o PUFETO. O que é o PUFETO? PUFETO é direito penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. Todas essas competências concorrentes. Continuando aqui, vamos lá nos mais importantes aqui. Meio ambiente, aqui ó, inciso 8. O inciso 6 também fala aqui, ó. Legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos e recursos naturais. Isso é competência concorrente, ó. Proteção do meio ambiente, competência concorrente da União, Estados e DF. E aqui, ó, responsabilidade por dano ao meio ambiente, direito do consumidor. Direito do consumidor é competência concorrente. Direito do consumidor é competência concorrente, você precisa saber. Aqui, ó, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação é competência concorrente também. Lembrando aí que diretrizes e bases da educação é competência privativa da União, mas legislar sobre educação é competência concorrente. Cuidado aqui também, ó, procedimentos em matéria processual. Se eu falo em legislar sobre direito processual, aí é competência privativa da União. Se eu falo em legislar sobre procedimentos em matéria processual, aí é competência concorrente, tá? Outro, previdência social, competência concorrente. Cuidado, porque seguridade social é competência privativa da União, né? Temos aqui assistência jurídica e defensoria pública, proteção à infância e à juventude, organização, garantias de direitos e deveres das polícias civis. E esses parágrafos aqui que são os mais importantes, né? Já falei sobre todos eles, mas vamos revisar, lendo a literalidade da Constituição. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União se limita a quê? A estabelecer normas gerais. Então, exemplo. Direito tributário é competência concorrente. A União legisla sobre normas gerais de direito tributário, cabendo aos estados e DF legislar sobre questões específicas de direito tributário. Vejam aqui, ó, parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena,
O que é a competência legislativa plena? É a possibilidade de editar tanto as normas gerais, quanto as questões, quanto as normas específicas. Quando é que os estados exercerão a competência legislativa plena? Quando a União não tiver editado a sua lei federal de normas gerais, né? E aí o que acontece aqui, ó, diante da superveniência da lei federal sobre normas gerais? Ela, meus amigos, vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Suspender a eficácia, não é revogar. Muito cuidado com isso, tá? Falando agora sobre as competências dos estados. Antes de entrar aqui em tratar de algumas delas, eu quero que você tenha em mente o seguinte. O que é que o legislador constituinte fez? Como é que ele repartiu competências? O legislador constituinte, ele pegou e fez o seguinte. Ele atribuiu expressamente as competências da União, atribuiu expressamente as competências dos municípios. E aos estados, ele reservou as competências remanescentes. Então, as competências dos estados, elas têm uma natureza residual. Elas têm uma natureza residual. Tem uma natureza remanescente. Remanescente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que as competências da União estão previstas expressamente na Constituição Federal. As competências dos municípios estão previstas expressamente na Constituição Federal. As competências dos estados não estão expressas na Constituição. Elas são aquelas que sobrarem. Então, posso dizer que é uma competência residual. Isso está claro aqui no artigo 25, parágrafo 1º. Artigo 25, parágrafo 1º diz que são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. O que vocês acham disso? São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, nós temos a competência residual e remanescente, tá? Parágrafo, agora, mesmo assim, a Constituição, ela atribuiu algumas matérias, expressamente atribuiu algumas matérias para a competência dos estados. Aqui, ó, primeira que ela fala, serviços locais de gás canalizado. E você tem que ter cuidado com essa competência, porque quando ele fala serviço local de gás canalizado, muitas pessoas pensam, serviço local, então é interesse do município. Não. Serviços locais de gás canalizado, competência dos estados. E não pode tratar da matéria mediante medida provisória. Tá aqui, ó. Vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. E também, ó, competência expressa dos estados é a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, que será feito mediante lei complementar. O artigo 125 diz que os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Competência dos estados organizar sua própria justiça. E aí a lei de organização judiciária do estado, ela é de iniciativa de quem? Iniciativa do TJ daquele estado, tá? Vamos lá. Agora, competências dos municípios. As competências dos municípios estão no artigo 30 da Constituição Federal. Nesse artigo 30, nós vamos encontrar tanto competências administrativas, quanto competências legislativas dos municípios. Elas estão misturadas no artigo 30, entendido? Elas estão misturadas aí no artigo 30. Tanto as competências administrativas quanto as legislativas. Aqui só um detalhezinho que eu me lembrei agora. Às vezes aparece em questão de prova, ao invés de falar competência administrativa, tá? Ele fala, sabe o quê? Ele fala competências materiais. Dá no mesmo, tá? Competência administrativa é uma competência material, tá? Tranquilo? Muito cuidado, então. Tem a competência administrativa,
que é ou material, e nós temos a competência legislativa do outro lado. Então vamos lá, vamos falar das competências dos municípios. Então daqui, ó. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Essa competência aqui, segundo a doutrina, é uma competência exclusiva. É uma competência legislativa exclusiva. Tá? É indelegável, inclusive. Então, quem legisla sobre assunto de interesse local é município. Inclusive, veja, uma lei federal que estiver adentrando a esfera municipal vai ser inconstitucional. Né? Por exemplo, legislar sobre, fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. É uma lei que faz isso. Fixa o horário de estabelecimento, horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Competência do município. Então, a lei municipal pode fazer isso. Uma lei federal não pode. Se eu fizer, essa lei federal vai ser inconstitucional. Porque legislar sobre assuntos de interesse local é uma competência legislativa exclusiva dos municípios. E nós temos aqui ainda, falando de competência legislativa, essa daqui, ó. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Esse dispositivo aqui é, na minha opinião, muito relevante. Por quê? Primeiro, ele mostra uma competência legislativa também, mas uma competência suplementar. É uma competência suplementar, legislativa suplementar. O que o município vai fazer aqui? Ele vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Diante disso, eu vou trazer para você dois questionamentos. Primeiro, já vimos que legislar sobre proteção ao meio ambiente é competência concorrente, não é? Então, se é competência concorrente, é uma competência da União, dos estados e do Distrito Federal. Mas será que o município, em algum caso, também poderá legislar sobre proteção ao meio ambiente? Resposta: sim, porque no exercício da sua competência suplementar, o município pode editar lei tratando de proteção ao meio ambiente, suplementando naquilo que couber a lei federal e estadual. Então, observe o seguinte: os municípios podem sim legislar sobre matérias da competência concorrente. Eles, municípios, de fato, não têm competência concorrente. Mas eles podem legislar sobre matéria da competência concorrente? Podem. Eu vou te dar outro exemplo que talvez seja mais fácil você memorizar. Direito tributário. Direito tributário é matéria da competência concorrente da União, Estados e DF. Mas o município também pode legislar sobre direito tributário? Pode. O município, por exemplo, é competente para instituir o IPTU, o ISS. Então, observe que é plenamente possível que os municípios legislem sobre matérias da competência concorrente, embora eles próprios não possuam competência concorrente. Eles não têm competência concorrente, mas podem legislar sobre matérias da competência concorrente. Tá? Vamos seguindo em frente. Inciso 3 aqui, ó. Competência dos municípios. Aqui nós já começamos a falar de competências administrativas, tá? Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos da sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Que mais? Ó, o 4, importante, criar, organizar e suprimir distritos. 5. Organizar e prestar diretamente sob regime de concessão e permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo. Esse transporte coletivo aqui, nós estamos tratando do transporte coletivo dentro do município, transporte coletivo local, intramunicipal, porque se for um transporte intermunicipal, é competência dos estados. Se for um transporte interestadual, é competência da União. O
que mais? Manter com a cooperação técnica e financeira da União programas de educação infantil e de ensino fundamental. Também aqui, ó, serviços de atendimento à saúde da população. Adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Aqui, meus amigos, para vocês memorizarem, o plano diretor do município é que vai fazer isso. O plano diretor do município é que vai promover esse adequado ordenamento territorial, esse planejamento de utilização, de ocupação do solo urbano. E esse plano diretor é de competência dos municípios. Tá? Também aqui, ó, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Separei para vocês uma jurisprudência relevante a respeito de competência dos municípios. Vamos ver juntos aqui, então. Primeiro, a súmula vinculante 38, já tinha falado com vocês, ó. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Atenção! Se for horário de funcionamento de agências bancárias, não é competência do município, porque a agência bancária está relacionada ao sistema financeiro nacional. Então, o horário de funcionamento de agência bancária vai ser de competência da União, tá? Vamos lá, súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Essa súmula vinculante 49, ela é sistematicamente cobrada em prova. Sistematicamente cobrada em prova. Então imagine o seguinte, uma lei municipal que diga assim, olha, nessa rua só podem existir, no máximo, 2 farmácias. Ou, nessa rua toda, só pode existir uma única farmácia. Nesse exemplo aí, temos uma clara violação ao princípio da livre concorrência. Então, ofende a livre concorrência uma lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo numa determinada área. Essa vedação aqui, todavia, não é uma vedação absoluta, tá? É bom que se diga isso. Essa vedação, ela não é absoluta. E isso você só descobre se você ler toda a fundamentação que levou a edição dessa súmula vinculante 49. Porque, por exemplo, por razões de segurança, é possível que uma lei municipal impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo. Por exemplo, postos de gasolina. Se eu tenho postos de gasolina muito próximos um do outro, né, um incêndio pode se alastrar rapidamente para o outro posto de gasolina, né? Então, por razões de segurança, o STF admite que existam vedações ao estabelecimento de a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo numa área, né? Ao aprovar a súmula vinculante 49, os ministros debateram isso e deixaram claro que esse tipo de restrição, por motivo de segurança, poderia ser imposto. Detalhe, o CESP já cobrou, não vi a FCC cobrar ainda, não vi a FGV, mas o CESP já cobrou esse entendimento de que a vedação da súmula vinculante 49 não é absoluta, porque por motivos de segurança ela pode ser flexibilizada. Tá aqui, ó, o 9.3, como já tinha, eu até coloquei aqui em cima, vocês me desculpem, tá? Então, fixação do horário de funcionamento de agências bancárias é competência da União, né? Vamos lá, vamos em frente. Fixação de limite de tempo de espera em fila em estabelecimentos bancários. Opa, se tempo de espera, tudo bem. O município pode fazer isso aqui, é plenamente possível. Então, lei municipal pode fixar, sim, um limite de tempo de espera na fila de banco. Tá? Porque aqui não se está falando de algo diretamente relacionado ao sistema financeiro, mas sim algo que está relacionado ao conforto.
das pessoas, né? O que mais? Fixação de limite de tempo de espera em fila dos usuários de serviços de cartório. Opa, aqui, meus amigos, serviço de cartório não é da competência dos municípios, né? Mas como nós estamos falando aí de algo relacionado a conforto, tá? Isso aqui também pode ser objeto de lei municipal, tá? Que mais? Meia passagem para estudantes em transportes coletivos intermunicipais. Transportes coletivos intermunicipais. Se é um transporte intermunicipal, não é competência do município, é competência do estado. Então, meia passagem para estudantes em transportes coletivos intermunicipais é matéria da lei estadual. Tranquilo, gente? Joia. Vamos em frente agora, gente? Resolvendo questões de prova para finalizarmos a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá? Primeira questão. No âmbito das competências concorrentes, lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual superveniente no que esta lhe for contrária. Meus amigos, essa daqui está errada. Por quê? O examinador fez uma mistureba, né? Porque ele falou aqui, ó, a lei estadual superveniente. Não é a lei estadual superveniente. A lei federal superveniente, ou seja, que veio depois, é que suspende a eficácia da lei estadual que já existia, né? Então, errada por isso. Mais uma. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. Errada, porque direito financeiro não é competência da União, privativa da União, é competência concorrente. Mais uma. De acordo com a Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre desapropriação. Essa questão aqui está correta, tá? A União legisla sobre desapropriação. Mais uma. De acordo com a Constituição, compete à União, aos estados, ao DF e aos municípios legislar concorrentemente sobre direito agrário. E aí, gente, direito agrário é competência de quem, gente? Olha, essa questão aqui está errada. Direito agrário é competência privativa da União, então estados não podem. É só você se lembrar do capacete de PM e do PUFETO. PUFETO é competência concorrente, capacete de PM é competência privativa da União. Né? O direito agrário está aqui, é um desses As aqui. Mais uma, a competência da União dos municípios é expressa, sendo a competência dos estados remanescente ou residual. Exatamente o que eu comentei, né? É isso mesmo. Competência dos estados é remanescente ou residual. Por sua vez, a competência da União dos municípios ela está expressa no texto constitucional. Mais uma questão. Legislar sobre direito do trabalho, assistência jurídica e defensoria pública e procedimentos em matéria processual compete a quem? Vamos lá. Direito do trabalho é competência privativa da União. Assistência jurídica e defensoria pública e procedimentos em matéria processual, as duas são competência concorrente. Então vejam aqui a letra B. Privativamente a União, direito do trabalho, e concorrentemente a União, Estados, DF, e concorrentemente, né, legislar sobre essas outras duas, né? Então gabarito aqui, letra B. Mais uma. Em relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, assinale a opção correta, letra A. Lei estadual que dispuser sobre sistema de consórcios e sorteios não usurpará a competência da União, pois se inserirá no âmbito da competência legislativa suplementar. Meus amigos, essa questão aqui, ela está errada. Errada. Sistema de consórcios e sorteios é competência privativa da União.
Então, lei estadual não pode tratar desse tema. Então, ela usurpará sim a competência da União. Mais uma, no exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, pode o município editar lei municipal que discipline horário comercial e bancário para o atendimento ao público. Errada, porque horário bancário o município não pode. Horário de funcionamento de estabelecimento bancário é competência da União, porque é matéria que está relacionada ao sistema financeiro nacional. Se for fila, tempo máximo de espera na fila do banco, aí pode a lei municipal sim. C. Em matéria de competência legislativa concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual anterior no que lhe for contrário. Revoga não, suspende a eficácia. Letra D. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados não afasta a competência do município para legislar sobre o assunto de forma suplementar. Meus amigos, não afasta mesmo. Porque, lembra que eu falei disso aqui? O município ele pode legislar sobre matéria da competência concorrente. Então, não fica afastada mesmo a competência do município. Ele pode suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber. Mais uma. Lei complementar federal pode autorizar estados e municípios a legislar sobre questões específicas de matérias de competência privativa da União. Pegadinha malvada, malandra, questão errada. Por que que tá errada? Porque a União pode delegar as matérias da sua competência privativa, mas só para os estados. Não se admite que a União delegue competência para legislar, né, com matérias da sua competência privativa, para os municípios. Ela pode delegar mediante lei complementar para os estados. Tá bom? Joia, meus amigos. Então é isso. Essa foi a última questão da aula de hoje. Finalizamos a aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Valeu, gente. Grande abraço e até a próxima.